sentar, vamos partilhar hoje a palavra de Deus. Partilhar aquilo que Deus tem para nós, quer trabalhar em nós nessa tarde. São os nossos medos. Alguém tem medo de alguma coisa aqui, sim ou não? Tem com medo de casar, Diego? Epa! Vamos que vamos. Tá nada, né, Natália? Tá firme e forte, né? Graças a Deus. Todos nós temos medo. Ora, medo de uma coisa, medo de outra. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, amados irmãos. A vida é um duelo. A vida é esse duelo que a gente luta todo santo dia. É o medo e você. É eu e os meus medos. Quem que não tem medo, meu Deus do céu? Estamos aí atravessando uma pandemia que trouxe tanta insegurança, tantos medos para nós. Quantos medos que a gente já carrega de infância, nos nossos subconscientes, no inconsciente, desde o ventre da nossa mãe. Meu Deus, quantos medos. A gente tem medo de tanta coisa, mas Deus sempre vai nos fazer vencedores. Não tenha dúvida disso. Deus vai nos fazer vencedor. E uma coisa, Deus vai estar nesse duelo da vida. Tem hora que a gente tem vontade de pegar nossos fardos, os nossos medos, falar: ó, Jesus, toma aqui. Toma conta que eu não quero mais, eu não dou conta mais. Mas não é assim que funciona. Deus não vai lutar por você, mas Ele vai lutar do teu lado. Ele vai lutar do meu lado. Em todos os desafios, em todos os medos, em todas as inseguranças, em todos os enfrentamentos que nós vamos ter, o Senhor vai estar do nosso lado. Vai estar do nosso lado. Nós não vamos lutar sozinhos. Nessa arena, essa luta é constante, é desafiadora. Essa luta, nós precisamos ter uma certeza no nosso coração. Quem é que vai vencer? Você ou seu medo? Eu ou meu medo? Mas eu preciso ter certeza que, com a graça de Deus, pelo próprio Jesus Cristo da cruz, nós somos vencedores. Nós não somos derrotados. Por quê? Lá mesmo quando anunciou o arcanjo, a Virgem Maria, quando teve aquele diálogo com ela e falou que ela ia ser mãe do Salvador, e ela falou assim: mas como assim? Eu não conheço homem algum. Como que é isso? Como que vai se dar isso? Ele respondeu assim: a sombra do Altíssimo te cobrirá e você conceberás. Você acha que ela entendeu? Não. Mas ela acreditou. Ela acreditou. A sombra do Altíssimo te cobrirá. Aí ele fala uma frase que é chave. Ele fala assim, ó: não tenhas medo, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e reinará eternamente. Palavra da salvação para nós. Glória a vós, Senhor. Essa mesma frase tem mais de 300 vezes na Sagrada Escritura. Não tenhas medo. Que é para cada dia da nossa vida nós experimentarmos isso. De viver o dia que Deus tem para nós hoje sem ter medo. Porque nós sabemos que Deus é conosco. Porque o Senhor se faz conosco. Porque quando o Senhor se faz conosco, a força é diferente. Quando eu luto, que eu sei que o Senhor está do meu lado, o resultado é outro. Quando eu quero lutar sozinha, quando eu quero fazer os meus enfrentamentos sozinha, e muitas vezes eu fiz isso, de querer fazer um enfrentamento dos meus desafios sozinha. É como eu dizia para o meu neto essa semana, fazendo tarefa e implicando com o pai dele, porque ele não queria fazer do jeito certo. Depois que acalmou o barulho dele, eu sentei com ele e falei assim: não briga com seu pai. Todas as vezes que você tentar brigar com seu pai, você vai perder. Ele ficou me olhando. Eu falei: você entendeu? Ele falou: eu entendi. Eu falei: então não faça mais isso. Não adianta você brigar. Você respira, apaga o que é errado e faz certo. Deus faz isso com a gente.
Só que Deus tem a paciência, né? Deus nos espera, nos aguarda. Tem todo o tempo do mundo Ele nos dá para que a gente tenha essa confiança nele. Mas falando dos medos, existem muitos medos. Nós temos medo do passado, medo do presente, do futuro, medo de pessoas, de solidão, da multidão, medo de morrer. Temos medo de homem, temos medo de mulher, temos medo das doenças, das drogas, de pessoas mortas. Tem gente que não gosta nem que fala, né? De pessoas que morreram. Nós temos medo das traições, nós temos medo do perdão, nós temos medo de falar muitas vezes, nós temos medo de calar muitas vezes, nós temos medo do conhecido, do desconhecido, nós temos medo de cara feia, e nós temos medo de tantas outras situações, de tantas outras paixões nós temos medo. E o Senhor vem dizer para nós, como dizia o Padre Rufus, o demônio é um Deus do medo, e muitas vezes é o louvor do inferno na nossa vida, porque quanto mais eu alimento o medo, mais eu faço o louvor do demônio, que é um Deus com letra minúscula, porque ele quer nos fazer mal. E quantas vezes a gente tem medo de algumas situações que nós colocamos na nossa cabeça e fica um ping-pong. Eu penso, eu sinto, eu penso, e eu fico nesse jogo de sobe e desce. E aí eu acabo acreditando naquilo que está dentro da minha cabeça, que é uma ilusão. Eu acabo acreditando naquilo que não é verdade. Eu acabo acreditando, quer ver uma situação? Quem tem medo de ficar em casa sozinho, escuta um barulho que é um gato que passou, um cachorro que trombou no portão. Nossa, eu já fico apavorada. Meu Deus, está entrando alguém aqui. Meu Deus, aí eu começo a escutar barulho, mesmo que foi a pomba que passou e que bateu a asa. Eu falo, nossa, e agora? E a gente vai fechando tudo e vai guardando tudo e está com medo. Porque eu acredito naquilo que eu não estou vendo e que não é verdade. Mas a minha cabeça, quando eu sustento esse medo, ele acaba nos fazendo mal. Faz mal. Não é benéfico. Porque quando eu falo assim, meu Deus, eu estou com medo. Eu tenho quantas pessoas que adoeceram nessa pandemia pelo medo? Eu atendi várias pessoas adoecidas com medo. Falo, meu Deus, quando a gente tem um Deus que a gente confia, a gente não desconfia. A gente tem que acreditar nesse Deus que é verdadeiro, que não é um Deus de fantasia, que é um Deus de ilusão, é um Deus real, é um Deus vivo, que eu posso contar com Ele. É lógico que eu preciso ter prudência, eu preciso ter zelo, eu preciso ter os cuidados, eu preciso de ter muitas coisas. Mas eu preciso confiar no Senhor. Eu perdi gente da minha família muito amada com a pandemia. Em 48 horas nós fizemos 2 enterros. Então, aquilo precisa tirar a gente do eixo? Não. O Senhor tem que estar no centro. Nós precisamos estar confiantes. Porque eu sei que tudo vai ser na vontade e no tempo dele. Outra coisa, quantas vezes nós queremos atropelar Deus? Quer ver como a gente atropela Deus? Você vai fazer um exame. Antes de você pegar o papel na mão, você já entrou na internet para ver qual que é a situação. Verdade, mãe? Eu passei por isso um dia desse. A história da minha língua, eu até contei para vocês. Quando o médico falou para mim que eu tinha que tirar um pedaço da minha língua, e falou o nome lá da situação, eu corri na internet. Falei, pronto, estou ferrada. Conversei até com o Padre Leandro aqui, ele falou, para. Não atropela nada não. Deixa fazer o exame, deixa resolver primeiro. Depois você vai atrás daquilo que realmente é. Porque nós temos medo e a gente vai mergulhando naquilo que nem era. Para mim já era. Eu já estava me sentindo mutilada, já não estava mais falando, já estava babando, enfim. Estava tudo na contramão. Quando, com a graça de Deus, eu mudei de médico, o médico disse no exame para mim, ele pediu um exame mais preciso, e ele disse para mim com o resultado na mão, pô, isso daqui não é nada, você vai no dentista assim, vai resolver a sua situação. E foi o que eu fiz. Ele falou, se você tivesse continuado com esse procedimento, você teria ficado mutilada, porque metade da sua língua teria sido tirada. Olha o que o medo faz com a gente.
O medo nos assola, nos paralisa. O medo paralisa a gente de uma forma que você acaba não tendo nem raciocínio lógico mais. Então, Santa Teresa d'Ávila dizia que a louca da casa é a nossa cabeça. É ou não é? A louca da casa é a cabeça da gente. Quanta coisa que a gente enfia aqui e vai manipulando, e vai pensando, e vai achando, e vai já se sentindo lá no fim da linha. Morrer nós todos vamos, não tenha dúvida disso. Ninguém vai ficar para semente, não é verdade? Nós não vimos pé de árvore, aí tem umas árvores imensas aqui na frente. Não tem pé de árvore aqui, tem gente. Não é. Nós vamos passar pela morte, não tem escapatória. Só que a gente não precisa viver nesse desatino. Quantas pessoas que têm medo da morte? Só que nós precisamos nos desapegar, como disse o Evangelho hoje, desse jovem rico, que foi embora triste quando ele encontrou com Jesus. Nós precisamos nos desapegar das coisas. Viver de uma forma desapegada, começando pelos nossos medos, para saber se isso está sendo bom, está sendo ruim. O que está acontecendo comigo diante de uma situação de medo? Aonde isso tem me levado? Aonde a minha cabeça tem manipulado essa louca da casa, que é a minha cabeça, que tem me iludido com situações de medo? Quando eu começo a acreditar na minha imaginação, nós estamos, até o final da nossa caminhada, nós vamos estar de mãos vazias. A única coisa, o único que vai nos encontrar no último minuto da nossa vida é Jesus. É Jesus. Aí é eu e ele, e ele e eu. É ele, o da cruz, que vai estar comigo, que vamos passar pela morte, para ele nos conduzir à ressurreição. Quando Jesus diz: não tenhas medo, pequeno rebanho, lá em Lucas 12, 37, 32, 37 fala: não tenhas medo, pequeno rebanho. Não tenhas medo. Não tenha medo de desapegar. Não tenha medo de ter um coração livre, aberto. Não tenha medo de você deixar para trás aquilo que não serve mais. Não tenha medo de caminhar com o próprio Cristo. Não tenha medo. Desafio, irmãos, nós todos temos. Situações de enfrentamento todos temos. Obstáculos nós todos temos. Situação da família todos nós temos. Uns de um jeito, outros de outro. Hoje eu tive a graça de visitar uma irmã nossa de comunidade, que ela está com câncer. E eu saí de lá, até partilhei com o Rodrigo, muito triste. Muito triste. Uma menina cheia de vida, de uma alegria extraordinária, mas uma fé também extraordinária. Ela falava para mim assim: Maricota, vai passar. Vai passar. E eu rezei para ela em lágrimas, de ver a situação que ela enfrenta hoje. Mas eu acho que ela vai estar nos assistindo. Eu digo para você, Gi, coragem. Deus é contigo. E Ele vai te levantar. E vai te pôr de pé. E isso já passou em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem uma comunidade de pé que reza por você e com você. Não desanima. É um período, como dizia o nosso Paulinho, que também passou por uma situação bastante semelhante. Paulinho dizia assim: eu não sou doente, eu estou doente. E isso vai passar. E passou. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulinho está curado. Amém. Então, quando nós paramos diante dos medos e falta-nos da coragem, nós precisamos enfrentar de frente. Nós não vamos virar as costas para as nossas situações. Porque quando nós viramos as costas para as situações, daquilo que nos assola, daquilo que nos amedronta, daquilo que nos perturba, porque o medo é uma perturbação. Quando nós viramos as costas para isso, para ele, é um ato até de covardia. Desculpa te falar, mas nós precisamos enfrentar mesmo de frente. Encarar de frente a situação. Porque de frente, a palavra de Deus em Efésios fala para nós que nós precisamos nos revestir da palavra de Deus.
empunhar o capacete, a espada da salvação, vestir esse capacete para que a gente seja revestido da graça de Deus. E com a graça de Deus, com toda certeza, o caminho é mais curto, a graça vai trazendo para dentro de nós refrigério, vai trazendo para dentro de nós a libertação que nós precisamos, vai trazendo para dentro de nós uma força extraordinária. Extraordinária. Quantas pessoas do nosso meio, quantas situações que nós vivemos, de morte, de doença, de acidentes, quantas situações. Não é porque nós somos uma comunidade, não é porque nós estamos aqui, não é porque nós temos uma missa diária e comungamos todo dia, que a gente não passa por enfrentamento. A gente passa por enfrentamento de uma forma mais suave. Nós temos armas para isso. Quantas armas nós temos para isso? A primeira das armas é a confissão. É a gente deixar nos pés, na mão de Jesus, tudo aquilo que para nós é incômodo, tudo aquilo que para nós é dor, tudo aquilo que para nós é sofrimento. Porque Jesus foi o homem do sofrimento. Jesus foi o homem da cruz. Jesus foi o homem do sangramento. Jesus foi o homem do Calvário. Então não tem Calvário, não tem medo que passa por nós. Ele também teve medo. Quando ele suou sangue no Horto das Oliveiras, imagina o que virou o enfrentamento às emoções físicas de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele venceu. Ele venceu, tanto que depois naquela sala de cima, como fala o cenáculo, aonde aconteceu Pentecostes, lá volta Jesus. No meio deles, junto da Virgem Maria. Olha que maravilha. Que maravilha. E hoje nós temos esse cenáculo, que é o altar da Santa Eucaristia, que é a sala de cima, aonde nos leva, aonde nos eleva, aonde nos sustenta, aonde nos põe de pé, aonde nos dá um refrigério para nossa alma, mente, coração, para o nosso espírito, e nos faz ficar firmes. Daqui a Dona Lourdes, que enterrou a Mara, nossa amiga, irmã de comunidade. Deus te levanta, minha irmã. Deus te sustenta. Se não fosse assim, a senhora não estaria aqui no nosso meio. Deus seja louvado pela tua vida. Deus seja louvado pela Sandra, que perdeu o Marquinhos de uma forma tão brusca, tão acidental, tão assustadora. De repente, meu marido morreu. Meu Deus, que loucura, aonde, que jeito, como foi? E aí, tem o enfrentamento. Como que enfrenta? Buscando nesse Deus, sabe? Tem os medos, tem insegurança, e agora? E como? E como eu vou fazer? Quantos comos e as interrogações vão ficando na nossa frente? Quantos porquê vai ficando na nossa frente, cheios de interrogação diante dos medos que nós travamos? E muitos deles a gente tem a resposta em Deus. Uma situação que nos ajuda muito, 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 que traz um equilíbrio de uma forma íntegra para dentro de nós, é rezar o rosário, é contemplar os mistérios, é rezar com a alma, com o coração, sabe, no tic-tac do Pai Nosso, da Ave Maria, vai adentrando, vai controlando a nossa respiração, vai controlando a ansiedade, vai tirando de nós o medo, vai trazendo para dentro de nós uma segurança, uma confiança, vai exercitando dentro de nós uma fé, que muitas vezes a gente abafa, o medo cresce, né? E a gente vai deixando a nossa fé abafada. Medo e fé é igual água e óleo. Não combina. Não combina. Quando nós deixamos o medo ser maior que a nossa fé, ele abafa, afoga, asfixia a nossa fé. Nós não podemos. Não podemos deixar nos levar por essa situação. Quantas pessoas desesperadas, nós que atendemos aqui na comunidade, meu Deus, quantas pessoas que caem em desespero, vai buscar em outras circunstâncias que não tem nada a ver com Jesus, ao ponto de querer uma solução, de trazer uma cura, uma restauração. Medo de tantas situações, medo de ficar sozinho, medo de não casar, medo de morrer, medo. Nós vivemos sem medo de ser assaltado.
Tem pessoas que é neurótico, fecha a casa, volta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, chega a arrancar as maçanetas da porta para saber se está fechado mesmo, se deixou, de medo, de insegurança. Então, quando a gente reza o rosário, o terço, e vai trazendo para dentro de nós esse equilíbrio, faz um bem lascado para a nossa saúde. Existem até pesquisas que fala que quem reza o rosário tem menos problema de coração, quem reza o rosário tem mais anos de vida, quem reza o rosário é mais sereno, mais calmo, mais equilibrado. Fica a dica. Fica a dica. Certo? Quando nós precisamos arrancar de dentro de nós esses monstros que a gente cria. Criança tem muito medo de monstros. E nós também temos os nossos monstros espirituais. Quantas vezes a gente cria uma situação e fica tão difícil de resolver tal situação, porque eu vou sustentando esses monstros que vão ficando dentro de mim. O monstro da preguiça de não rezar, para afastar de mim aquilo que o demônio tenta enfiar dentro de mim, tenta me botar a goela abaixo, tenta me tirar os olhos de Jesus para que eu olhe para o outro lado, tenta me desviar daquilo que para mim é uma retidão, é vida, é caminho. Sabe, quando Jesus fala, eu sou o caminho, verdade e vida, é aí que nós temos que ficar ao pé, é nessa estrada que nós precisamos caminhar, é nessa busca que nós temos que ir. E outra passagem fala, põe a mão no arado, não olha para a direita, não olha para a esquerda, foca, vai em frente. E às vezes nós vamos meio que cambaleante nesse caminho. Então hoje eu digo para você, confia no Senhor, arranca de dentro de nós todos esses monstros da distração, do egoísmo, da mentira, do medo de viver a minha realidade, quero viver a realidade do outro, as ilusões, aquilo que a louca da casa faz comigo, para me trazer para um eixo, para me trazer para perto, para que eu possa cada dia mais colocar Jesus no centro da minha vida. Porque mesmo que tivessem intempéries, mesmo que passamos pelos vales de lágrimas, nós vamos estar no caminho certo. No caminho certo. Para tudo isso, amados irmãos, nós precisamos aprender a renunciar. O que me serve, beleza? O que não me serve, renuncia. Porque de todas as experiências que nós vivemos, Deus vai tirar uma lição de vida para nós. Deus tira uma lição de vida naquele que nós perdemos. Deus tira uma lição de vida na nossa vida, na nossa espiritualidade. Deus tira uma lição de vida quando eu sou frequente, quando eu sou assim, quando eu não falto às missas. Porque a palavra de Deus é cirúrgica. É cirúrgica para nós. Quando a gente deixa a palavra de Deus entrar dentro de nós, como fala hoje na liturgia, é uma espada que corta dos dois lados, que não tem jeito de não fazer efeito entre nós e no nosso meio, no nosso coração, na nossa alma. Nós precisamos que essa palavra cirúrgica nos abasteça diariamente, cotidianamente, porque só assim nós vamos aguentar e superar todas as situações que a gente enfrenta. Ai de nós se não buscarmos, ai de nós se nós não buscarmos essa graça da palavra de Deus que é tão cirúrgica. Quantas vezes uma palavra de Deus, um salmo, caiu no meu coração e me curou? Quantas vezes uma canção vai lá dentro de nós, que é uma canção litúrgica, né, que traz uma palavra salvadora, edificadora, vai curando o nosso interior, vai curando os medos, vai curando os medos da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, do meu namoro, do meu noivado, do meu casamento, da minha vida matrimonial, da minha vida de mãe, até hoje, quanta coisa que eu preciso ser curado, meu Deus. Quem não precisa? Quanta coisa que nós precisamos curar para que a gente vive uma harmonia dentro da nossa casa. Porque o nosso olhar precisa também estar dentro do tempo do outro. Quantos conflitos, quantos medos, quantas discórdias a gente acaba arrumando dentro da nossa convivência, porque o meu olhar é um, do outro é outro. Nós precisamos ter esse equilíbrio para podermos viver bem.
Senão a gente vai criando os ranços, vai criando situações que não é bacana, vai ficando as coisas mal resolvidas e vai criando uma situação de insegurança. Quantas vezes a gente no meio de família fala: eu não vou, eu tenho medo de encontrar aquela pessoa, eu não quero mais ver aquela pessoa, como se fosse a solução. Não é por aí. Nós precisamos arrancar de dentro de nós esses medos. Nós precisamos ter decisões acertativas. Nós precisamos ter decisões e atitudes em Jesus Cristo. Muitas vezes na minha casa, até mesmo com meu esposo, quando cai um olhar, uma situação de julgamento, eu só falo assim: será que Jesus agiria assim? Era assim que ele ia fazer? Morre o assunto na hora. Porque muitas vezes nós somos humanos demais. Humano demais. Para tentar resolver, para tentar clarear uma situação, para poder tirar de dentro de nós esses medos angustiantes que vai nos assolando. Nós podemos lembrar que Jesus tem um poder fantástico, fantástico, de tirar o medo das pessoas. Qual era a tática que Jesus agia, usava? O olhar de Jesus. E como é bom quando nós temos aonde colocar o nosso olhar. Como é bom. Nós como mães, nós sabemos bem. Quando a gente bate o olho no filho, a gente já conhece. Se está triste, se está bem, se não está bem. Porque o nosso olhar pousa sobre o outro. Jesus fazia isso com uma maestria fantástica. Quando ele encontra aquela mulher que queria ser apedrejada, ele abaixa. Ele fica no mesmo nível dela, para que ele pudesse olhar nos olhos dela. E ele olha. E ele fala: o quê? Ninguém te condenou? Eu também não. Olha isso. Olha isso. Quando Jesus é tocado por aquela mulher hemorroísta, que falava: se eu tocar só no manto, na beiradinha do manto dele, eu seria curada. Ela fez aquilo com o coração tão aberto que quando ela toca, ele fala: quem me tocou? Quem me tocou? Imagina, ele sabia quem tinha tocado. Porque quando eu penso, a louca da cabeça, né? A louca da casa. Quando eu penso nessa situação, eu me ponho, vendo Jesus virando, encontrando e olhando e falo: foi você que me tocou. Cláudia, foi você que me tocou. Olha isso. Olha o olhar de Jesus. Quando ele encontra aquela samaritana no poço, que ele vai conversando com ela, imagina o olhar fixo de Jesus naquela mulher. E quando o olhar dele encontra com o olhar do ser humano, não tem mentira, não tem medo, não tem situação que resistia o olhar de Jesus. Não tem. Quando Pedro nega Jesus, quando ele encontra de novo com Pedro, o olhar de Jesus, Pedro falou: acho que eu vou levar agora uma puxada das boas. O olhar de Jesus nivela o olhar de Pedro e cura aquele coração que pelo medo negou Jesus, voltou atrás. Eu não conheço. Imagina. Eu vou pedir hoje, nessa tarde, que o olhar de Jesus possa olhar para você, encontrar com você, deixar ser tocado pelo olhar de Jesus. Esse olhar que cura. Você que nos acompanha, deixa Jesus olhar nos teus olhos. Deixa Jesus curar as tuas feridas, curar os teus medos, as tuas angústias, curar o teu sagrado. Todos nós temos sagrado no nosso coração, que muitas vezes a gente nem conta para ninguém, porque a gente, coisa tão, pra gente falar, é tão amiga, ou às vezes é tão boba, vou contar, a pessoa não vai entender, não vai querer saber, não vai entender a minha dor, não vai entender. E muitas vezes acontece isso. Às vezes a gente tem uma sede de partilhar alguma coisa. Fala: nossa, mas eu estou com tanto medo, eu estou com uma angústia, eu estou com isso, eu estou com aquilo. A gente quer partilhar, a pessoa não dá nem ouvido pra gente. Fala: isso não é nada não. Jesus não faz isso conosco. Jesus olha dentro, percorre a nossa alma. É um raio-x, igual um relâmpago. Vai de cima e embaixo, em questão de segundos. Vê tudo.
sabe tudo, sabe quantos cabelos, fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Olha o zelo, olha o carinho que a gente tem desse Deus que é tão maravilhoso e que muitas vezes a gente sofre demais da conta, que a gente não traz Ele para o centro, não traz Ele para o nosso meio. Uma situação que muitas vezes traz para nós é a confissão. Quero bater um pouquinho nessa tecla, porque a confissão vai fazer o que conosco? Vai nos restaurar. Por pior que seja aquilo que a gente vai deixar na confissão, o inferno não tem mais poder de tocar naquele assunto. Quando nós fazemos uma confissão bem feita, quando nós entregamos para Deus aquilo que está dentro da gente, que está, vamos chamar de estragado, o inferno é obrigado a calar a boca, porque senão vai ficar fazendo com que a gente lembra como um pisca-alerta na nossa cabeça. Eu vou convidar você assim mesmo, do jeito que você está. Feche os teus olhos um pouquinho. Assim, o Ministério de Música nesse dedilhado. Eu quero convidar você a percorrer um pouquinho o teu interior. Buscar de forma muito tranquila os teus medos. Talvez não tenha nada a ver com aqueles que eu citei aqui, mas você tem algum. Todos nós temos. Vai pedindo para Jesus que Ele possa ir passando dentro do teu sagrado, que Ele possa te olhar do jeito certo, que você também possa deixar Ele te olhar do jeito certo. Um olhar significativo, um olhar de segurança. É preciso muitas vezes a gente subir nessa sala de cima, que é a Santa Eucaristia, o altar do Senhor, e deixar ali todos os nossos medos. É preciso que a oração seja para nós esse bálsamo. Um ser humano medroso fere Deus. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Não tenhas medo de ser verdadeiro e verdadeira com o Senhor. Não tenha medo até mesmo de fazer os seus questionamentos, de perguntar mesmo para o Senhor, para que você possa entregar tudo aquilo que te assombra, tudo aquilo que te assombra, tudo aquilo que te persegue, tudo aquilo, porque o Espírito Santo de Deus nos cobrirá nessa tarde com a sua sombra e vai fecundar em nós um espírito de fortaleza, um espírito de coragem, um espírito de ânimo, um espírito de amar a Deus sobre todas as coisas, um espírito para que eu possa centralizar o Senhor na minha vida, na minha história. Tenha coragem, tenha coragem. Debaixo da sombra do Espírito Santo, Senhor, eu sei que vai acontecer coisas impossíveis. Eu sei que debaixo da sua sombra, Senhor, vai acontecer coisas que os nossos olhos não vejam, mas que o nosso coração pode sentir. Eu sei, Senhor, que debaixo da sombra do Teu Espírito vai dilatar veias, Senhor. Vai abrir portas, meu Deus. Vai destrancar baús, meu Deus. Porque o Senhor vai entrar com a Tua graça. Não tem problema que nós tenhamos obstáculos e desafios, porque isso vai nos fazer cada dia mais fortes e fortalecidos. Quando nós caminhamos com Jesus. Quando nós nos colocamos debaixo da sombra do Altíssimo. Da sombra desse Deus. Da sombra do Espírito Santo. Que não tem fronteiras, que não tem porta, não tem porteira, não tem nada. O Espírito Santo vai adentrando, vai caminhando, vai restaurando. Vai pedindo ao Senhor essa graça. Senhor, hoje eu quero ficar debaixo da sombra do Altíssimo, para que todas as minhas fraquezas, meu Deus, os meus medos, o
o medo da vida, Senhor, o medo da morte. Ah, Senhor, como eu quero. Olá, gente. Olha, espero que você tenha se alimentado, tenha crescido com essa pregação, porque a palavra de Deus ela é viva e alimenta a nossa alma. Esse é o nosso objetivo, anunciar, evangelizar com a palavra de Deus. Então eu peço que você coloque ali o seu like, o teu sinalzinho que gostou desse vídeo, compartilhe com os teus amigos e não esqueça de ativar o sininho para que todas as novidades você seja o primeiro a estar recebendo. Na descrição desse vídeo tem o nosso contato, tem o nosso WhatsApp e também siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. O meu desejo em nome de toda a comunidade católica União Fraterna é que você seja abençoado e fonte de bênção. Deus abençoe e obrigado.